Você tem uma reclamação, uma sugestão de matéria no seu bairro, uma denúncia ou até mesmo uma crítica? Ligue 3623-9268 ou envie um e-mail para tvrioverde@yahoo.com.br. A nossa equipe de jornalismo estará pronta a atender. Lembre-se, a TV Rio Verde é sua TV e você quem participa e faz a notícia. Olá, hoje é sexta-feira, 28 de junho de 2013. Essas são imagens da Rua Dário, no bairro Jardim Goiás. Agora faz 26 graus em Rio Verde. Vamos aos destaques de hoje. Rioverdenses voltam às ruas para manifestar. Governo diz que reduzirá preços do combustível para os ônibus, mas o povo quer saber, e os veículos de passeio? Suas plantas estão sentindo a baixa umidade? Aprenda cuidados especiais para esta época do ano. O Cidade em Foco já está no ar. Ontem à noite, rioverdenses voltaram às ruas para reivindicar direitos e lutar contra a corrupção. Ontem, novamente, os manifestantes foram às ruas. Dessa vez, um número tímido de pessoas. Menos de 100 manifestantes se reuniram na Praça da Matriz, em Rio Verde. Novamente com cartazes, faixas, gritos de ordem. E mesmo com um número pequeno de pessoas, o apitaço e panelaço aconteceu agora aproximadamente 7h20 da noite e já encerrando então aqui mais esta manifestação. Um número pequeno de pessoas. Nem o carro de som conseguiu atrair mais manifestantes. Esse manifesto tem o propósito de lutar pela aprovação ou reprovação de algumas PECs, que são as propostas de emenda constitucional em nível nacional. Também lutar por algumas questões em nível de Estado, que estão críticas, como é o caso da segurança pública, que embora a gente sofra com isso na cidade, mas é de responsabilidade do Estado. E também em nível municipal contra algumas questões que estão ocorrendo que têm revoltado a população, tanto de obras não entregues, quanto de casos de corrupção ainda não apurados ou ainda não dados a devida satisfação à sociedade, como também deficiências em outras áreas da administração municipal. Mais manifestos estão previstos aqui? Estão previstos mais manifestos. O próximo manifesto, que vai acontecer através de uma mobilização nacional, vai ser no dia 1º de julho, né? Estão previstos movimentos a partir das 2 da tarde, mas uma grande concentração especial aqui para essa Praça da Matriz em Rio Verde, por volta das 17 horas, com previsão de saída entre 18h30 e 19 horas para uma passeata, andar, uma caminhada pela cidade, com um trajeto que a gente ainda não vai divulgar por questão de segurança, mas que vamos tentar mobilizar uma grande massa da nossa população. Qual vai ser o foco desse próximo manifesto? Esse próximo manifesto ele vai estar voltado às questões nacionais, já que é um dia de paralisação que está sendo proposto para todo o Brasil, né, através das organizações já existentes. Nós vamos ter um foco mais nacional, para questões nacionais, principalmente com os casos de corrupção que tem ocorrido no governo federal, como também as anacronias, como por exemplo um governo que faz tanto pela Copa e tão pouco pela sua saúde. As manifestações estão preocupando o governo. Confira no Momento Brasil. A presidente Dilma Rousseff concluiu ontem uma jornada de reuniões que durou cerca de 6 horas, com líderes da base aliada no Senado e com lideranças da Câmara. As reuniões foram sobre a realização de um plebiscito para a reforma política. Os parlamentares deixaram o Palácio do Planalto declarando apoio à iniciativa. O Senado aprovou ontem urgência para o projeto que institui o passe livre estudantil em todo o país. O custo do programa será bancado com os royalties da exploração do petróleo. Renan Calheiros, presidente do Senado, disse que seu projeto será votado já na próxima quarta-feira, mas não soube informar o gasto para a União do programa. Preocupado, o Palácio do Planalto pediu que o Ministério da Fazenda faça o levantamento dos gastos.
A Espanha alcançou classificação para a final da Copa das Confederações ontem no Castelão, em Fortaleza. A vitória em cima da Itália não saiu no tempo normal, tampouco na prorrogação. Os campeões do mundo tiveram que recorrer aos pênaltis para não perder um pedaço de seu reinado. Venceram por 7-6. Agora caberá ao Brasil desafiar o talento espanhol. A final é no domingo no Maracanã. Os preços dos commodities estão estabilizados. Somente o algodão teve reajuste. Confira as cotações para hoje. A arroba do boi gordo à vista em Rio Verde está R$ 90. Em Quirinópolis e Jataí, R$ 90. A saca de milho em Rio Verde está R$ 19,50. Em Acreúna, R$ 19. Em Jataí, R$ 19,50. A saca de soja em grão em Rio Verde está R$ 59. Em Acreúna e Jataí, R$ 55,50. A arroba do algodão em pluma em Rio Verde está saindo R$ 63 à vista. Em Acreúna, R$ 65,23. Em Tumbiara, R$ 62,31. Agora vamos dar um giro pelo estado com o Momento Goiás. Cerca de 150 pessoas participaram do 7º protesto na frente de luta contra o aumento da passagem ontem em Goiânia. Os manifestantes entregaram 2 cartas, uma com reivindicações e outra com uma denúncia de violência policial ao Ministério Público. Também pediram solução para os problemas da UEG, em greve há 63 dias. A Prefeitura de Goiânia anunciou que quer instituir o passe livre estudantil para todos os estudantes da capital, independentemente da situação socioeconômica. O anúncio foi feito ontem durante reunião do prefeito Paulo Garcia com representantes dos movimentos. O projeto pretende ainda estender o passe livre aos estudantes de outros 17 municípios da região metropolitana. O governo prometeu baixar as tarifas sobre o combustível para os ônibus coletivos. Mas o povo quer saber como ficam os preços do combustível para os carros usados no dia a dia do brasileiro. Abastecer o carro em Rio Verde já está comendo uma boa fatia do orçamento. Fizemos um comparativo entre os 3 postos mais movimentados da cidade e o resultado não é nada animador. Principalmente com relação ao etanol, já que em nossa região podemos encontrar pelo menos 6 usinas em pleno funcionamento, num raio de até 150 quilômetros. A média de preços em Rio Verde ficou assim: gasolina, média R$ 2,98, etanol, em média R$ 1,93 e o diesel, em média R$ 2,39. Ruas na proximidade do Parque de Exposições estão sendo ressinalizadas pela SMT. Confira como fica o trânsito por lá. Nesse trecho que nós estamos aqui está havendo uma mudança e é bom os motoristas já ficarem atentos. Eu estou aqui com o Silvano Pimentel, que é superintendente de trânsito. Silvano, várias mudanças acontecendo no trânsito, claro, para melhorar o fluxo, né? Sim, perfeitamente. A sociedade naturalmente tem criado alguns corredores de trânsito. E esse corredor aqui, descendo do lado da Dona Gersina, é um corredor muito problemático, com muitos conflitos aqui, principalmente nesse cruzamento. Portanto, agora a gente está implantando essa sinalização, que é a Rua Goiânia, a Rua Dário Alves e a Rua Augusta Basto, também a Rua 15A, se tornarão uma única conforme elas já são até a João Belo. Vai estender até a Rua 20. Com isso, a gente acredita que vai melhorar em 100% aqui, vamos falar, ou próximo disso, esses conflitos existentes aqui nessa região aqui do Jardim Goiás, né? Aqui nós estamos, inclusive, com as imagens do Alessandro, estamos aqui num ponto crítico da Rua 20 com a Dário Alves de Paiva, né? Sim, esse ponto específico aqui, vocês podem até conferir depois numa artezinha que a gente produziu em cima de dados levantados nos horários de pico. Aqui circula por hora, no horário de pico, 4.500 veículos. Isso é um número altíssimo e se justifica tamanha desorganização do trânsito aqui nessa região aqui. Com essas mudanças, a gente acredita que esse problema será solucionado, né? Ou seja, quem circular pela Rua 20 agora, ele pode sair da Presidente Vargas, seguir pela Rua 20 ou pegar a Dário Alves. Mas quem vem pela Dário Alves de Paiva, a Dário Alves de Paiva não vem em sentido à Rua 20. Sim, perfeitamente. Ele tem que pegar a Rua 15A, que é a próxima rua abaixo, que vai dar esse sentido para ele chegar aqui no bairro Popular, né?
E tudo isso foi em cima de estudos, seu Silvano, porque nós estamos vendo outras mudanças também em outras ruas, como a Rua Tiradentes, que também teve mudanças, sentido Hospital do Câncer, agora ficou Hospital do Câncer, Presidente Vargas. Quem vai da Presidente Vargas para o Hospital do Câncer tem que pegar a Enio Jaime. Então, essas mudanças estão sendo feitas, todas elas em cima de estudos. Sim, o primeiro elemento a proporcionar a gente a mudança seria o clamor popular. Eles reclamam e a gente vai lá e analisa, e essa análise é feita em cima de números. A gente vem cá com a equipe e faz contagem veículo por veículo, automóvel, caminhão, moto, e isso é jogado em dados estatísticos. O Departamento de Engenharia chega a conclusões. Sem esse levantamento não é possível. E visualmente também a gente consegue chegar a algumas conclusões, portanto, com esses dados estatísticos é a melhor forma. E isso tem sido feito e está sendo tomado algumas decisões, essa aqui é uma delas, e tem outras tantas que está aí em laboratório, em teste, para a gente ser implantado em outros pontos da cidade também, né? E a SMT já vai começar uma fiscalização em cima dessas sinalizações novas? Sim, aqui nesse setor específico aqui, a gente quer ver se conclui essa sinalização no máximo até quarta-feira. É uma sinalização extensa, vertical e horizontal, né? E vamos falar assim até sexta-feira da semana que vem, e acredito que isso aqui já está pronto para a gente começar o período de fiscalização. Nesse período a gente conclama os usuários, os motoristas, muito atenção. É natural um certo desconforto nesse primeiro momento, quando é implantado, contudo é necessário. Então a população tem que estar atento e procurar rotas alternativas ou se adequar à nova sistemática implantada aqui. Que isso, via de regra, vem para o benefício comum da sociedade, né? Bom, aqui então, só para que você que está assistindo o programa agora entender melhor, nós estamos, essa é a Rua 20, aqui já está a Rua Dário Alves de Paiva. Quem vier pela Rua 20 vai ter que chegar, como está explicando a placa ali, Alessandro, né? Está mostrando agora. Somente Dário Alves de Paiva. Não vai poder fazer sentido como esse veículo está fazendo. Esse sentido não mais existirá, ou seja, Dário Alves de Paiva somente sentido centro da cidade. E daqui a pouco, saiba como cuidar das plantas nesta época de baixa umidade. Agora eu recebo em nossos estúdios o líder do Ministério da Geração de Filhos, Jonathan Neves. Bom dia, Jonathan, como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Que bom. Bom, muitas pessoas não sabem o que é o Ministério da Geração de Filhos. Então explica pra gente. Olha, o Ministério de Geração de Filhos nada mais é do que um ministério de música, uma banda, né? E nós temos 8 anos de existência na nossa cidade. Graças a Deus, nós já fizemos bastante programações com a nossa cidade, envolvendo a sociedade mesmo, através da música. E não há forma melhor de chegar a Deus do que através do dom que Ele mesmo nos deu, né? Verdade. A música é tudo, né? É a arte de se expressar. Pois é, e vai ter um evento agora na cidade, no sábado. Você queria convidar, então, os rioverdenses para participar. Isso, eu quero convidar todos os rioverdenses, né? A nossa população a estar participando ali na Praça do Parque Bandeirantes, amanhã, sábado, a partir das 7 horas da noite em pontinho, nós vamos estar começando. E eu quero convidar você, toda a sua família, toda a sua casa, para estar indo até a praça celebrar juntamente com a gente. E o tema desse ano vai ser o céu. Nós vamos falar sobre o céu, vamos divulgar o céu para a nossa cidade, até alcançarmos toda a nação da terra. Com certeza. Muito obrigada pela sua presença aqui. Agradeço. Fique, então, o convite a todos. Vamos conferir, então, agora a previsão do tempo? Em Rio Verde, a previsão é de sol entre poucas nuvens. A temperatura varia entre 19 e 27 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 80%. Em Jataí, a temperatura mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 27 graus. O céu fica parcialmente nublado. A umidade relativa do ar terá média de 78%. Na capital, o céu também fica parcialmente nublado. O sol aparece entre poucas nuvens, temperaturas variando entre 18 e 26 graus. A umidade relativa do ar será de 68% à tarde.
As plantas são as que mais sentem nessa época de baixa umidade e são necessários alguns cuidados especiais para que elas resistam a este período. Cores, suavidade, beleza e até perfume. As plantas mudam o ambiente, trazem vida, renovam os ares. Mas nesta época de baixa umidade, os cuidados devem ser redobrados. Olha, nessa época do ano é a época mais difícil de você cuidar de planta. A planta ela entra num estágio de dormência nessa época, principalmente nessa época do frio aqui na nossa região. Então, às vezes, Henrique, minha planta está feia, o que está acontecendo? Que a planta não desenvolve. Então, se for dentro de casa, tem que ter muito cuidado em relação a não colocar também tanta água, molhar no máximo 2 vezes por semana e bastante ventilação dentro de casa. Do lado de fora, nesse período que é muito seco também, não esquecer de molhar o jardim pelo menos 1 vez por semana, né? No gramado, então as suas plantas ornamentais, coqueiro, tudo tem que ter esse cuidado nessa época onde o período é muito seco. Dentro de casa, as plantas também sentem no chamado período de seca. Na correria da atualidade, muitas vezes o ambiente fica fechado o dia todo e este abafamento é prejudicial. Sofre muito, se você sai cedo, a casa fica fechada, sem ventilação, você chega, a planta ela tá feia, ela tá murcha. Então, planta dentro de casa tem que ter um cuidado muito especial. Não são todas as variedades que suporta dentro de casa no lugar fechado, né? Então, a planta dentro de casa ela tem que ter uma ventilação muito boa, tem que ser um lugar arejado, tem que ser um lugar onde tem bastante claridade para a planta desenvolver, senão fora de cogitação de você colocar a planta dentro de casa onde fica fechado. Há espécies mais resistentes ao tempo seco e muitas pessoas optam por renovar o jardim nessa época com este tipo de planta. Não, dá sim, porque nesse período de seca, as plantas que florem mais, elas ficam muito bonitas, igual está aqui a primavera, tem várias forrações que nessa época está muito bonito. Quando chega no período de chuva, elas não aguentam porque elas começam a melar. Então tem as plantas específicas no período de chuva. Então planta de forração, você quer ter um jardim bonito, você tem que estar sempre trocando. No mínimo de 3 a 4 em 4 meses você vai, refaz o seu jardim, dá uma reformulada que vai ficar um jardim sempre bonito. Para cada época, uma planta específica. Isso, e não se também dá adubação. Então, se você quiser nesse período ter uma planta bonita, quando você for plantar, você tem que fazer uma boa adubação, você tem que colocar bastante matéria orgânica, senão, quando chega nesse período, a planta vai sofrer porque ela não vai ter nutrientes suficientes para suportar esse clima, né? Apesar da dificuldade de se manter a beleza das flores, este período é um bom momento para adubar as plantas e prepará-las para a primavera, quando elas mais se desenvolvem. Com certeza, só que tem um detalhe também. Se você adubar a planta, um exemplo, com adubo químico, e se você não irrigar, ela vai acabar morrendo porque aquela ureia daquele adubo vai acabar queimando a planta. Então, se você quiser ter uma planta bonita, você tem que adubá-la, é claro, nesse período, para quando chegar depois do mês de agosto, na primavera tá bonita, mas nunca esquecendo de você molhar bem o seu jardim, senão você vai gastar com adubação e vai morrer as plantas por falta de água, né? Gastando um pouquinho a mais de tempo com as plantas, elas recompensam e os nossos olhos agradecem. O Cidade em Foco fica por aqui e até a próxima edição.